Olá, gente, que bom que você está aqui comigo mais uma vez, mais um encontro junto. Cada aula é sempre uma experiência maravilhosa e dessa vez nós vamos falar desse assunto aqui, ó, função si ou função sis. Isso foi uma dúvida de um dos alunos aqui do canal e eu quero responder para você e também te dizer quando usar uma e quando usar a outra. Bem, eu estou utilizando o Excel mais novo, que é o Excel 365. Algumas pessoas ainda utilizam o Excel mais antigo, na versão 2016, 2015, versão 97, 2000, tem de tudo, né? E a função sys, ela não está disponível para todas as versões do Excel. Nas últimas, eu acredito que a partir da versão 2016, aí tem a 2017, 2019 e tem 365. Você vai ver o sys. Se você não vê a função sys do jeito que eu fiz aqui, é porque você tem que usar a função si mesmo, não tem outro jeito. Agora, a diferença grande é que ela é bem mais simples. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de uma folha de pagamento. Então, aqui a gente tem uma base de R que é extraída do salário, isso não é exatamente o salário, isso é um exemplo, tá? Não é a realidade. Mas o imposto de renda ele não é calculado diretamente no salário, então tem alguns descontos, né, como INSS, pensão e etc. Aí em cima disso é que a gente desconta. Por isso que eu coloquei aqui base de IR. E aqui uma tabelinha estruturada de imposto de renda. De onde que a gente tira essa tabela? Ela não vem assim, tá? Desse jeito, organizadinha. Você vai entrar no site da Receita Federal e procurar por tabela de imposto de renda, e aqui embaixo você vai ver a tabela desse jeito aqui, ó. Então a gente copia essa tabela. Tá? Essa é a tabela que está vigente a partir de 2015, que serve para agora 2022 também. E vai lá no Excel, né, no seu Excel, e cola ela aqui embaixo. Assim, eu vou colar como valor para você ver como é que ela vem. Tá vendo? Ela não vem estruturada com a coluna D, que é o início, até a faixa final. Ela vem do jeito que está aqui, ó, até tanto, de tanto até tanto e assim sucessivamente. Você precisa separar isso daqui, porque isso daqui não é um número, ele tem que ficar assim, ó, estruturado desse jeito, tá? Então essa é a tabelinha. Eu vou deixar o exemplo aqui embaixo para você ver e já fica a dica aí do site da Receita Federal. Eu vou entrar aqui com uma função se, vou só iniciar com a função se, como seria para resolver essa questão do imposto de renda. Eu vou dizer se o valor do salário, tá, G7, for menor igual, que significa até, e eu vou dizer aqui ó, até. Tá vendo por que a gente tem que separar? Porque o início não importa aqui nesse cálculo. O que importa é o fim. Aí eu vou colocar ponto e vírgula e vou fazer um cálculo se isso for verdadeiro. Simplesmente assim. Qual é o cálculo? O cálculo é o salário vezes a taxa da alíquota, que nesse primeiro aqui é zero, menos o valor da dedução, que também no primeiro é zero. Mas é isso que a gente tem que praticar para todos os outros. E eu vou fazer todos os testes. E aqui eu vou colocar um ponto e vírgula, e no valor se falso, eu vou abrir um outro se e vou começar tudo de novo. Se o valor do salário for menor igual a segunda faixa, qual o salário G7, olha, menor ou igual à segunda faixa, que é o C8 aqui da tabelinha, ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Aí eu vou fazer o mesmo cálculo, eu vou dizer para ele aqui, olha, vou pegar o salário, vou multiplicar pela segunda alíquota, que agora já tem valor, né? Menos a dedução. O que, que é essa dedução? Essa dedução é referente ao imposto que não é pago aqui na primeira faixa. Então é uma questão de ver isso aqui como justiça, né? Vamos dizer assim, porque vai dar um valor mais alto, mas deduz a parte que não tem imposto. Ponto e vírgula, aí eu continuo de novo com um novo se. Qual é a grande questão aqui? É que quando eu chegar no final disso daqui, além de ser muito complexo, né, eu vou abrindo um monte de parênteses, vai tendo muitos parâmetros, e no final de tudo, eu vou ter que fechar todos os parênteses certinho que eu abri. E se eu fechar um parêntese de forma errado, a função não vai funcionar como deve, né, para fazer o cálculo.
E vamos fazer agora um exemplo com a função cis. Como seria migrar isso para a função cis? Vou copiar isso aqui, desse texto, vou colar aqui embaixo, vou colocar um pliquezinho e vou colar a função que é para ela ficar mostrando aqui. Ó. Então, quando a gente quer é, mostrar o conteúdo de uma função, a gente faz isso, coloca um plique aqui na frente. Beleza. Então agora vamos trabalhar com a função sys. Olha como é mais simples. Ela me pede um teste lógico, tá? Um teste lógico. Eu vou dizer assim, o teste lógico é esse. Salário, a primeira opção, menor, igual, e vou dizer até, que é a primeira faixa. Ponto e vírgula. Valor se verdadeiro. Se isso é verdade, o que é que eu vou dizer? Eu vou fazer aquele cálculo que é salário. Nesse primeiro eu poderia colocar zero, inclusive, aqui direto, porque é o resultado que vai dar. Mas eu vou colocar a fórmula. Eu vou dizer salário vezes a alíquota menos a dedução. Tá? Que vai dar zero essa conta aqui. Ponto e vírgula, agora ele já parte para o segundo teste lógico. Eu não preciso abrir um novo se, abrir novo parênteses, não. Já vai para o segundo teste lógico. É importante você prestar muita atenção aqui na dica, para você saber exatamente em que ponto da construção da função você está. Então vamos lá. Teste lógico 2 vai ser o mesmo salário, menor ou igual à segunda faixa, ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Aí eu vou dizer para ele que é o valor do salário vezes a alíquota menos a dedução. Ponto e vírgula novamente. Ele vai abrir um novo teste. Eu não preciso ir abrindo se, né? Então, novo teste, salário vezes novamente a terceira faixa. Opa, perdão que pulei aqui uma parte. E eu vou novamente aqui no terceiro teste. Eu vou dizer para ele salário menor ou igual a o até da terceira faixa, ponto e vírgula, e o valor se verdadeiro, que é salário vezes a alíquota daquela faixa menos o valor de dedução. Ponto e vírgula, e eu vou dizer para ele aqui o teste lógico 4, que é o quê? O salário menor igual à quarta faixa, ponto e vírgula, né? Então sempre um teste lógico acompanhado de um valor se verdadeiro. Que vai ser o que? O valor se verdadeiro vai ser o próprio salário vezes a alíquota menos o valor de dedução, em ponto e vírgula. Então observe que quando eu dei o ponto e vírgula, eu acabei de fechar a quarta condicional. Agora eu vou para o quinto teste. O quinto teste vai ser o quê? Bem, observe aqui. Aqui, inclusive, tem que consertar, porque é acima, né? Não é esse valor aqui, é acima disso daqui. Então, eu vou dizer para ele aqui o seguinte: qualquer coisa acima desse valor, eu vou praticar isso daqui. Então, eu vou falar para ele: olha, salário maior, só maior, porque igual ele pega aqui ainda no quarto teste, eu vou dizer salário maior que isso daqui, tá? Ponto e vírgula, eu vou fazer a conta, salário vezes 27,5% de desconto, que é a última alíquota, menos essa dedução aqui. E vou fechar parênteses apenas uma vez. Tá? Essa é a vantagem de utilizar a função sys. Pena que nem todos têm, né? Aí nesse caso tem que usar o se. Vamos dar enter aqui para a gente ver. Então olha só que ele fez uma conta aqui de 1.330. Por quê? Porque o salário é de 8.000. Então o que ele foi fazendo? Ele foi fazendo isso aqui, ó. O primeiro teste, tá? O primeiro valor se verdadeiro, tá aqui, ó, valor se verdadeiro 1. Ele testou o primeiro, não é o primeiro. Também não é o segundo teste lógico. Também não é o terceiro, porque o terceiro está nesse valor aqui, ó, de até 3.751,05. E foi para o quarto teste, e o quarto teste também não foi, e foi para o quinto teste lógico,
que se aplica. Esse valor de salário ele é maior do que 4.664,68. Então, ele está descontando 27,5%. Desse cálculo, ele está deduzindo 869,36. Então, é assim que a gente calcula o imposto de renda usando a função CIT. Já posso copiar, Alexandre, para todo mundo? Ainda não, ainda não. Por quê? Porque a gente tem que travar todos os endereços que a gente referenciou aqui na tabela. O único que a gente não tem que travar é o do salário, porque quando eu copiar para os outros, eu preciso que ele faça o cálculo. Então, olha bem, o que, que eu não vou travar? É a melhor resposta. Eu não vou travar os G7, que é o salário. O resto todo eu vou travar com a tecla F4. Olha lá, F4, F4 e aqui. Beleza. Então veja que só o G7 eu deixei livre, que quando eu copiar eu quero que ele mude. Vou dar Enter, vou formatar aqui com moedinha para ficar bonito e vou copiar aqui para baixo. Então olha só como é que ficou o cálculo. O Pedro ele tem um salário de R$ 1.460. Então não incide em imposto de renda. Eu quero te dar um recado muito especial. Se você deseja fazer um curso de Excel completo, eu vou deixar o link aqui embaixo da minha formação Excel Black Belt. É uma formação composta por 5 cursos de Excel: Excel básico, intermediário, avançado, programação em VBA e criação de dashboard. É o conteúdo que as empresas esperam em um profissional. Então, se você tem esse desejo, se você tem essa vontade, se você procura por esse curso, o link está aqui embaixo. Beijo no seu coração e eu te aguardo na nossa próxima aula.